Estamos no assentamento Bela Vista do Chibarro, localizado em Araraquara, interior de São Paulo. Este lugar histórico já fez parte do ciclo do café, do açúcar e hoje é ocupado por trabalhadores rurais da reforma agrária, produzindo alimentos, cultura e conhecimento. Seja bem-vinda ao assentamento Bela Vista do Chibarro, um dos primeiros assentamentos rurais do estado de São Paulo. E neste vídeo passeio você vai conhecer a nossa história de luta e resistência. Agora a gente vai conhecer a história do Reginaldo. O Reginaldo é filho de assentados, faz parte do coletivo Pé Vermelho e vai contar a história do assentamento. Ô Rê, como que a gente veio parar aqui? Você pode contar? Conta essa história pra gente. O assentamento Bela Vista, aqui em Araraquara, ele tem uma característica, que é o fato dele ter sido formado por gente de vários lugares do país, né? Principalmente por aqueles que eram boia-frias, né, que foi oriundos da greve de Guariba. E você está falando, a gente está falando, né, do final da década de 80. Então você tem uma abertura política que favorece, de certa forma, esse momento de, né, então organizar esses trabalhadores, né, para ocuparem essa fazenda que estava já há quase uma década. Ela era terra do governo, mas estava improdutiva. E aqui, na formação do assentamento, o que é legal, né, é dizer que foram vários grupos, né? O primeiro grupo é o grupo de Guariba. Tanto que no relato deles, quando eles falam daqui, eles chegaram aqui, essas casas cheias de mato, né? Tinha que dormir no chão, era aquela coisa precária. Eu cheguei dia 13 de maio de 1989 aqui. Eu tinha 12 anos de idade. E aí começa, para mim, a história do Bela Vista. Nós chegamos aqui nas condições, fomos para a luta pela terra porque a gente estava na margem da sociedade. A gente falou assim, olha, eu quero ir para um espaço que eu consiga produzir, né, que eu possa realizar sonhos, né? E quando nós chegamos aqui, a gente não tinha, ou melhor, a gente só tinha uma enxada na mão e sonhos. Vários desses sonhos a gente conseguiu, né? Nós temos água tratada, nós temos energia elétrica, nós temos fibra ótica, nós temos uma escola de ponta, a gente tem médico, né? E uma coisa que nós que somos a segunda geração de jovens, tem pensado muito é na questão do turismo rural. Sim. Né? Agora nós temos condições de abrir as portas do lugar e mostrar que a reforma agrária é uma possibilidade que deu certo. Quem está no campo hoje está num ato de resistência. Ficar aqui, permanecer no campo é um ato de resistência. O que o turista pode aprender aqui no assentamento? Só vai descobrir coisas novas. Acho que é tirar o véu que é colocado nos nossos olhos de que o rural é o lugar do atraso. Aqui a gente está chegando no casarão do assentamento, que é o famoso casarão assombrado do assentamento, que conta um pouquinho da história de Araraquara. E aí a gente vai contar o que é a história, o que significa esse casarão aqui no assentamento Bela Vista. A gente está aqui nesse casarão lindo, que está em ruína, mas que tem um grande significado aqui para a gente do assentamento e para a comunidade de Araraquara. O casarão Bela Vista é um casarão do século XIX, então o casarão pertenceu a um coronel e depois pertenceu à usina Tamoio e agora pertence aos assentados. Uma outra importância que tem desse casarão também é a questão dessa arquitetura, que vem de uma arquitetura já mais moderna, copiando um pouco os casarões lá da capital.
Vocês veem que o casarão ele fica num lugar alto do assentamento, onde ficam os terreiros de café. E aqui no fundo a gente pode ver lá de cima que você tinha uma vista de toda a fazenda Bela Vista. A parte onde ficavam os escravizados é nesse porão aqui, sem luminosidade, totalmente escuro. E a parte de cima tem esse espelho d'água. Alguns falam que é só um espelho d'água. Outros historiadores contam que, na verdade, era um lugar onde os escravizados, né, chegavam e se banhavam com uma água de sal, uma salmoura, é cicatrizante. Então, se algum escravizado, né, se machucasse, eles usavam isso para cicatrização. E também era um jeito do coronel. E aí, alguns historiadores falam que quando os escravizados eram açoitados, eles mandavam para esse local aqui onde tinha essa água com salmoura, e o coronel ficava vendo dos seus aposentos, como um sadismo mesmo. É um prazer dele de ver aquele sofrimento dos escravizados. Aqui no assentamento tem muita cultura e uma delas é a viola caipira. E quem vai contar essa história é a Eli. Estou aqui com a Eli. A Eli é do grupo de violeiros do assentamento Bela Vista. Eli, eu gostaria que você contasse um pouquinho, um pouco da história do grupo de viola do assentamento. Bem, o grupo ele surgiu com a ideia de resgate mesmo da cultura caipira. E para mim foi bem interessante começar a tocar. Além de tudo, né, dessa questão do resgate, tocar viola, ela serve também como uma coisa terapêutica. Sim. Além disso tudo, quando nós temos as visitas aqui, que são muitas aqui, a gente participa, toca e recebe as pessoas que vêm nos visitar. Como que o turista reage quando vocês tocam? Eles recebem a gente muito bem, gostam muito, participam, cantam junto. Existe uma troca muito boa entre a gente, a nossa música e os nossos visitantes. E você, Eli, né? Por que foi tocar viola? Eu acho fantástico, o som é lindo, o instrumento ele fica próximo ao nosso corpo, ao nosso coração, e aí é como se a gente trocasse energia, é muito bom. Quando você está tocando a viola, é como se todos os seus problemas desaparecessem e aí você está ali conectado com a música. E eu acho que é isso, é muito gratificante, eu gosto muito. Lá vai uma chalana, bem longe se vai. Navegando no remanso do rio Paraguai. Oxalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Aqui no assentamento Bela Vista, você também pode conhecer a nossa produção agrícola, a nossa escola modelo em educação do campo e se aventurar pelas nossas belezas naturais. E se você gostou do nosso itinerário de resistência, pode vir passar uma noite com a gente, na pousada Cantinho Mineiro, do Zé Motor e da Vera. Essa é a nossa história, nossa cultura, o nosso povo e tudo que a gente tem de melhor. E se você quiser conhecer, estaremos de braços abertos.